Que bom que vocês estão conosco nessa live de lançamento do ITX Studio e eu estou aqui nessa sala incrível com ninguém menos que a minha amiga Priscila Alcântara. A gente estava comentando no off aqui que a gente está renovando, né? A nossa conversa, é verdade. A gente sempre tem entrevistas no começo dos anos. Aí tem que E renovar precisa sempre. voltar porque Atualizar. muita coisa aconteceu. Pri, muito obrigado por parar o que você estava fazendo, vir aqui conhecer o estúdio, abrilhantar o nosso evento e agora compartilhar com a galera tudo que você tem feito, porque embora estejamos ainda em pandemia, você produziu muita coisa legal esse ano, você também se deu o direito de desligar um pouco, colocar as ideias no lugar, acho que Foi. isso foi super legal também. Mas assim, a gente vai começar a conversa com tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua primeira impressão ao chegar no estúdio, todo prontinho para receber todos os artistas do Brasil. Queria que você compartilhasse um pouco a tua visão sobre isso. Bom, eu sou cantora, eu tenho contato, um relacionamento com o ambiente de estúdio desde muito nova. Eu comecei a gravar em estúdio com 6 para 7 anos, eu já tive experiências de estúdio. Então é um ambiente eu tô bem habituada, sabe? E é maravilhoso a sensação de você poder entrar num estúdio que no desenvolvimento dele pensaram em como o Sim. artista ia se sentir. Então, o estúdio, na minha percepção, ele é para ser a casa do artista, Sim. né? Do músico, do compositor. Muitos compositores têm o estúdio também como ambiente para escrever. Então, é muito gostoso a gente poder se sentir em casa, um ambiente onde a gente realmente sente liberdade para nossa criatividade, pra gente ser quem a gente é, porque a música põe a nossa identidade Sim. para fora. Então é o ambiente, um dos meus ambientes favoritos no mundo, com certeza. E fora que aqui é tudo de primeira, eu fiquei apaixonada pela excelência. Tive a oportunidade de sentir alguns dos microfones. Tipo assim, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei, deixa eu testar os microfones, por favor. Então, tive essa honra. E foi muito incrível. E, enfim, é um ambiente que eu já sou habituada, mas tem sempre aquela mágica, né? Sim, Então, sim. cada vez é uma experiência diferente. E o super legal é que todo mundo que vem aqui durante essa live, parou um pouquinho para conversar com a gente, eles atuam numa frente específica, né? Você citou os microfones, mas eu já conversei com o seu baterista que falou, meu Deus, é tipo, eu tô chegando Você na fica Disney, louco. né? É tipo isso. É pra ficar fácil a galera entender. Pra quem trabalha com música, é tipo a Disney. É isso. Ele falou, você não sabe que brinquedo que É. você vai primeiro. É Então, verdade. então foi super legal essa referência, porque cada um de fato entende a potência de equipamentos disponíveis naquilo que, por exemplo, voz, você conhece muito bem todos os equipamentos disponíveis, tem as suas preferências e a gente fica muito feliz em poder ouvir a tua opinião a respeito disso, mas voltando aí pelo fato de você ter dito que esse é o seu ambiente desde muito nova, eu sei que você que está em casa sabe que a Priscila é super habituada com o ambiente de televisão, do ao vivo, sempre tem câmeras por todos os lados. E isso, de fato, eu acho que te moldou ou foi te moldando à medida que você foi crescendo dentro desse universo para ser artista que você é hoje. Então, a gente estava conversando nos bastidores sobre as pessoas confundirem um pouco ministério, arte, o que não é, ou como não ser, enfim. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, porque eu acho que há essa questão das pessoas confundirem um pouco, e é muito claro desde o álbum Gente que você se propôs a conversar com os que estão lá fora. Eu acho que isso é indiscutível, por mais que houve uma absorção do pessoal de dentro da igreja, pelo contexto do álbum, ele não deixou de alcançar milhões e milhões de pessoas lá fora já com muito impacto, quebrando todos os recordes de Spotify, sendo o número entre o top 5 do mundo, enfim, foi um álbum Uma realmente... indicação ao Grammy. Eu Uma preciso falar disso. indicação... Eu não deixo passar. Grammy, uma indicação ao Grammy Não Latino. é sempre. Não, e eu acho que esse álbum mudou. A gente sempre considera que dentro da arte de qualquer país a gente tem artistas que delimitam algumas coisas, que dão a ordem de algumas coisas, que elevam o nível de algumas coisas. E o Gente veio pra falar assim, ok, segura um pouquinho, esse é o nível, e isso que te trouxe, né? Todas as músicas entraram no top 200, toda vez que lançava uma música ela disparava no ranking, então é um álbum realmente para ser estudado por nós do mercado, a gente acompanhou muito como foi feito o trabalho, e esse trabalho trouxe também formas de outros artistas lançarem os seus projetos, a gente não pode deixar de citar isso aqui, mas o ponto é, há essa confusão
sobre você amar uma mensagem, amar a Deus e ter uma arte e você querer expressar a sua arte da sua maneira e as pessoas acharem que você precisa se enquadrar dentro daquele universo e comunicar daquela forma que eles querem determinar? Sim, acho que tem uma confusão e eu acho que é normal, observando que a gente vem de uma construção, né? Exato. Então, quanto mais a gente vai reafirmando paradigmas, mais eles vão se enraizando e se tornando a nossa cultura. E para você desfazer uma cultura é algo extremamente difícil. Mas não é porque é difícil que eu não me proponho a fazer isso, né? Então, eu sou uma pessoa em constante desconstrução de muita coisa. Eu procuro sempre ter um espírito ensinável, tanto das pessoas ao meu redor, para aprender com elas, diretamente do próprio Deus também. E aquilo que eu sinto que eu evoluí nisso, eu também gosto de compartilhar para poder, quem sabe, levar outras pessoas a essa mesma evolução, se isso for interessante para elas. Sim. Então, na minha cabeça, a arte ela é uma expressão. E ministério é vida. Ministério não é música, não é arte. Ministério é como eu trato minha mãe e meu pai. É como eu trato com o meu próximo. É se eu cuido do órfão e da viúva. É se eu sou aquela que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mesmo. Isso é ministério. É ser como Jesus, é ter o caráter de Jesus. Isso é ministério. A arte ela é uma expressão de tudo isso, uma expressão da totalidade de quem eu sou, tanto nas minhas experiências religiosas, mas também nas minhas experiências mais humanas. Isso é arte, é uma expressão. Mas ministério é vida, é vivência, é experiência. Então, eu não acho que eu apresento o evangelho só através da arte, porque a arte ela não é só uma propaganda evangelística. Ela nem precisa de justificativa. A arte não precisa de justificativa. Mas eu sinto que onde eu realmente proponho, apresento o evangelho, é no relacionamento. Era assim que Jesus fazia. Era sendo realmente boa, verdadeira, para alguém. Então, na minha experiência de me relacionar com pessoas no meu dia a dia ou numa grande escala, por exemplo, na minha plataforma onde eu tenho milhões de seguidores, é nesse relacionamento onde eu me proponho a apresentar o evangelho. Agora, quando eu faço música, eu estou expressando alguma experiência humana ou alguma experiência religiosa, tanto faz, mas é só uma expressão. Agora, o meu propósito de vida, o meu ministério, a minha vocação é sobre a minha experiência de andar nessa terra como Jesus andou. Não tem nada a ver com arte. Não, isso e é bem importante a gente poder trazer. Eu acho que foi sensacional o seu ponto de vista, porque as pessoas também confundem o fato da Priscila Alcântara ou de qualquer outro artista estar numa plataforma e poder falar algumas coisas, liberar algumas verdades e as pessoas acharem que aquele é o modelo perfeito. E como você acabou de falar, não é o fato de você estar fazendo isso ou estar numa plataforma ou estar num palco ou estar diante de multidões que define que aquilo é o teu ministério. O ministério é aquilo que muita gente nem vê. É o dia a dia. Então, assim, eu sempre vi dessa forma. Não adianta eu estar num palco ou num culto com milhões de pessoas e... Uau, como a Priscila leva as pessoas pra Jesus, se eu chego em casa e eu sou um lixo de filha, de irmã, tipo, isso pra mim não faz sentido. Então, quando eu observo a vida de Jesus, ele fazia milagre pra multidão, mas ele explicava a parábola, ele trazia a revelação só pra quem ficava, que eram os íntimos dele, os discípulos. Então, não é só porque você tem uma multidão que te ouve, que te aplaude, que vê os milagres, que essa multidão está recebendo o verdadeiro impacto da metanoia, da transformação. Isso acontece com quem fica do seu lado, né? Então, ou seja, com quem você gera relacionamento. Então, apesar de eu ter uma plataforma de muito alcance para comunicação, eu tenho para mim que eu só vou conseguir impactar realmente aqueles que eu vou ter algum tipo de contato. Claro, eu entendo que eu impacto a vida de muita gente, mas na minha opinião, Sim. por exemplo, você tem muito mais chance de impactar a vida da sua esposa de uma maneira muito mais profunda do que eu. Porque você Exato. tem um relacionamento de intimidade com a sua esposa. Pra mim, o relacionamento de intimidade uns com os outros é o que acende verdadeiramente a chama do evangelho, que realmente apresenta Cristo. E a plataforma eu uso, mas sabendo que existe algo muito mais profundo, que é a vida real. Vida real. E falando em vida real, a Priscila lançou Correntes. Vida real, né? A gente tá falando. Vida real. É total real. Você acabou de lançar Correntes. Tipo, a internet meio que quis sair do eixo, mas voltou pro eixo depois de poder compreender um pouco a respeito do que você tava falando. Fala pra mim. O que você quis dizer com Correntes e o que tem depois disso? Porque existem várias interrogações dos teus milhões e milhões de fãs a respeito de qual será o próximo passo. Sim,
muita gente não sabe, mas Correntes não veio nem a partir de uma inspiração de Priscila, de experiência que eu tive. Eu escrevi pensando na vida do apóstolo Paulo. Tipo assim, não tem nada a ver o rolê. A galera achando que eu fiz pra me defender, só que... E na verdade eu fiz pensando na experiência que Paulo tinha quando ele era aprisionado, acorrentado por pregar o evangelho. E como ele se sentia, porque mesmo nessas circunstâncias ele não parava de fazer aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. E eu sei que é assim com todo mundo, né? Quando a gente sabe que a gente nasceu pra fazer uma coisa... me amordaçaram tentando, entendeu? Achando que iam me calar, mas não vão conseguir, porque você tem tanta certeza de quem você é e do que você nasceu pra fazer, que é só isso que importa. Então, eu acho que a grande mensagem de Correntes não era nenhuma defesa pessoal, uma justificação de autojustiça, nada disso. Era mais uma conscientização de que tanto pra minha vida quanto pra sua, o que importa é a gente saber quem a gente é e o que a gente nasceu pra fazer, e não se a gente tá suprindo ou não a expectativa alheia, o que os outros esperam, nada disso importa. Importa que a gente realmente cumpra o nosso propósito de acordo com a nossa identidade. E é muito interessante, porque eu não sabia disso, dessa questão da inspiração de Paulo, e como é inseparável o que está na palavra do nosso dia a dia, né? Porque se você traz a experiência de Paulo dentro dessa linguagem que você usou para música, por isso que as pessoas acharam que isso serve para mim, ninguém vai me destruir, as pessoas não adianta me dizer que eu não sou isso ou aquilo na internet e tal. Mas nada mais é do que a verdade que está no evangelho. As pessoas podem tentar, mas ninguém muda aquilo que Deus disse a seu respeito, a sua identidade. Só que eu sei que a identidade da Priscila ela é bem formada e que depois de Correntes tem álbum chegando que eu também acompanho aqui na internet, todo mundo, todos os dias, todo minuto. Eles cobram. Eles cobram sobre data, o que vem, o que não vem, o que dá pra adiantar sem perder o brilho da expectativa. Sim, assim, nos próximos meses eu começo os lançamentos, né? Que eu tô falando isso, tipo, desde antes da pandemia. Antes do Covid, né? Mas, ó, pelo menos, tipo assim, pra chegar nesse álbum, eu encerrei um que já tava em andamento e comecei do zero. Esse risco vocês não correm, eu não vou começar nada do zero. O que está feito vai ser lançado, pelo menos. Então, isso Então já deve ficar feliz com isso. Assim, agora, quando já... Eu sempre falo, nunca acredite nos prazos de um artista. Pelo menos se a artista for a Priscila, não acredite. Talvez outros sejam pontuais, eu não. Porque eu gosto de dar liberdade pra minha arte. Eu sou uma pessoa que eu não sacrifico a excelência pela pressa. O meu foco é entregar algo excelente quando eu estiver segura de que, não, tá tudo amarradinho, tudo feito, as pessoas vão entender. Toma. Aí eu te entrego, entendeu? Agora, enquanto eu não tiver essa segurança ou achar que eu posso melhorar, eu não tenho problema nenhum em esperar, contanto que o meu resultado não seja comprometido. Então, demora toda é sempre por isso. Mas o álbum, na verdade, está pronto desde dezembro. Mas como as produções de vídeo e essa parte de desenvolvimento de marketing ficou tudo mais lento por conta da pandemia. Então isso já é um fator. E eu também troquei de equipe, tô trabalhando com uma equipe nova dentro da Sony Music. Então tudo tá sendo fase experimental, só que já valendo. Então imaginem como é isso, algo que ninguém Muita me falou mudança. como faz, e eu tô tendo que descobrir como é que faz, e de preferência pra dar certo. Então tem que ter muito cuidado. E eu tô fazendo cada passo, assim, com muita certeza pra que quando o dia do lançamento chegar, pelo menos eu esteja em paz, que eu dei o meu melhor. É muito bom a gente poder conversar com Priscila, porque a gente aprende, a gente descobre muita coisa, porque você acha assim, pandemia, a Priscila às vezes aparece lá com a menina. E... Saudades, filha, faz só 7 horas. Mas tá lá com a menina, mas enquanto isso a cabeça tá processando, tá produzindo, tem sonhos sendo gerados, tem alvos, né? São novos alvos ali que vão surgindo. Mas a gente queria, antes de encerrar, que se você pudesse dividir algo que é indispensável para você, e eu não falo nada material, tipo algo tangível, mas algo que você pudesse partilhar com alguém. Sim. O que você partilharia, sabendo, tendo a premissa de que isso é fundamental para que a tua mente seja como ela é, para que os teus objetivos sejam claros como são, para que a tua caminhada ela seja consciente, para que essa loucura não roube, como se fala, né? É uma loucura consciente, mas o frenesi da coisa não sabe, não roube de fato, como você falou, os teus olhos do lugar certo. Se você pudesse compartilhar com alguém. Eu acho que são princípios básicos, né? 2 que eu tenho é que a minha vida ela não é pautada em escolhas, mas em princípios. Então, eu não tomo decisões, eu tenho princípios.
Então eu não escolho, vou entrar ou não vou entrar, vou fazer ou não vou fazer, pode ou não pode. Isso condiz com os meus princípios, isso corresponde aos meus princípios. Então isso é uma coisa básica que eu tenho. E buscar as duas coisas mais importantes, que é a sabedoria e a paciência, que pra mim tudo culmina em esperança, né? Então, a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer e como, mas se você tiver sabedoria e paciência, muito provavelmente você vai se encaminhar na direção correta. Então, tem que buscar sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata. É a oração que eu mais faço, assim. Eu não peço pra que as coisas aconteçam, eu não peço pra receber nada. Eu só oro pedindo uma coisa: me dá sabedoria. Eu quero ser uma pessoa sábia e uma pessoa paciente, porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Ninguém imaginou que a gente que março duraria 1 ano, e a gente tá aqui no mesmo março do ano passado. Pra mim é o mesmo março, não mudou. A gente gravou uma entrevista em março. É verdade, nossa, gente. De 2020, parece que foi assustador. ontem. Então, assim, ninguém sabia que tudo isso ia acontecer. Então tem que ter sabedoria pra lidar quando acontece e paciência. E é uma coisa que você falou, né? Não se jogar. Não viver a vida só na emoção. E eu acho que a sabedoria entra muito nesse lugar. Eu sou uma pessoa muito empolgada, mas com o passar dos anos eu aprendi que nem tudo que eu ouço tem que ser falado na hora, nem tudo que eu penso tem que ser reproduzido na hora. Tem que ter muita sabedoria. Então, resumindo, gente, peçam pra Deus sabedoria, porque é só assim pra gente sobreviver. Sabedoria. E pra gente caminhar pro final desse nosso papo, porque tem muita coisa rolando durante essa live, o que chama a atenção dos teus ouvidos quando você tá buscando novos sons? Acho que tem muita gente curiosa, assim, o que a Priscila ouve, ou o que faz ela parar e falar, isso aqui é muito bom? De acontecimentos ou de sons de mesmo? Sons. Bandas, cantores. Mescla, o que você achar de som e de acontecimento. Eu gosto muito dessas ondas que chegam, por exemplo, a onda de K-pop. Ok. Porque não é uma coisa que eu consumo, mas é muito interessante você ver o impacto que aquilo causou na indústria, por que as pessoas são tão enlouquecidas, o que eles têm de diferente, e você aprende muito. Pode não ser aquilo que você consome, Sim. e pode ser que você não curta a totalidade daquela novidade, daquela Sim. obra, mas você aprende muito. E nessa pandemia eu pesquisei muito sobre K-pop, e muita coisa do funcionamento do K-pop eu trouxe pra esse meu novo álbum, porque é ensino mesmo, é coisa boa, sabe? Então eu sempre fico muito atenta às novidades. Então, por exemplo, surgiu a Billie Eilish, que ela já detonou tudo, né? Não é tão recente assim. Mas quando surgiu, eu lembro que eu fiquei bem fascinada. Tipo, cara, o que ela e o irmão dela têm? Por que eles fazem assim e aquilo, enfim. Então eu observo todas essas ondas que chegam de novidade. Tento observar de onde elas vieram, por que elas se transformaram nisso, dessa força, etc. E tento aprender, pegar um pouco. Então, essa é a minha reciclagem, assim, de sempre. Pra eu me sentir inspirada, ou quando eu quero ter uma ideia nova de um álbum novo, um projeto novo, eu sempre venho a partir dessas análises. Então, isso precisa de tempo, de muita vontade, de procurar, de ter perguntas, porque toda vez, né, você falou... ter curiosidade, eu sou muito curiosa, eu quero... Exato, tudo que você falou tinha uma pergunta. Por que eles são assim? O que acontece? Porque, então, são muitos porquês que o artista precisa ter para que essas respostas de fato venham para poder causar um impacto que vem por aí, né? Tem mesmo. Para esses artistas que estão em casa procurando um estúdio, você sabe que, assim como você olha para tudo que tá em volta disso, equipamento, estrutura, você se sentir bem, confortável, que o resultado final seja satisfatório. Você indica o ETX pra essa galera? 100%. Eu posso até contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei, mas este microfone, que é ela desse estúdio, eu fui a primeira pessoa a usar. Inclusive, eu tô com muitos ciúmes que ele tá aqui, tá? Porque eu fiz o Thiago prometer que só eu ia usar. Achei uma palhaçada. Né? Achei uma palhaçada. Mas eu lembro que eu vim uma outra vez antes dessa aqui no estúdio e faltava uma música pro meu álbum. E aí eu falei, Thiago, deixa eu testar os microfones, por favor. Aí ninguém tinha testado. Aí eu testei todos, assim. Todo mundo que cantar aqui vai ter baba mesmo, brincadeira. Na época a gente não tinha. Não. Aí esse aqui foi o meu favorito. Aí eu falei, deixa eu gravar minha última música do álbum. Então a música, spoiler, a música que é tema do álbum, eu gravei com esse microfone, nesse estúdio. E foi demais. Então eu deixei minha marca aqui já, antes de vocês inaugurarem. Faz o print pra quando chegar aqui pra gravar, falar, eu quero o microfone desse... Não, eu vou esconder, vou sair daqui, vou sair correndo e ninguém nunca mais vai achar. Acabou a nossa entrevista, porque o microfone já era. A cantora ficou louca, levou o microfone embora. Mas, Pri, muito obrigado. É sempre muito bom poder estar com você, a gente poder partilhar um pouco
a respeito do que você tem feito. É muito bom quando a gente pode colaborar com você em algumas frentes também, porque é gratificante quando a gente pode dar as mãos às pessoas que de fato assumem a sua identidade, não tem medo do que as pessoas vão entender, mas tem a certeza de que a mensagem vai trazer uma libertação, vai trazer cura nas emoções, vai colocar as pessoas de volta nos trilhos, vai trazer reflexão, vai trazer amor, empatia, abraço, respeito. Sim. Eu acho que a gente vive numa época tão difícil. A primeira palavra que eu até marejo os olhos, porque a primeira palavra que eu cheguei e falei pra Pri foi: puxa, que dia difícil hoje. Hoje foi Foi a mesmo. primeira coisa que eu falei, por quê? Uma sobrecarga emocional sobre todas as coisas. A gente que tem filho, quem não tem filho, quem viaja pra caramba todo fim de semana, quem produz, quem sente saudade do palco, quem sente saudade da produção. É difícil, né? E é muito bom quando a gente pode conhecer e descobrir um pouco mais do coração de pessoas que investem seu tempo nisso, para poder levar essa paz de espírito Com certeza. para todo mundo que ouve, independente do som que vem por aí, do jeitinho que vem por aí. Mas muito obrigado, você sabe Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Sucesso para todos vocês, equipes e o estúdio. Tem tudo para ser um sucesso, obviamente, porque além de ser de qualidade, tem pessoas por trás que são de verdade, que é isso que a gente tá falando, né? Sim. Continua conosco na live, mas assim, ó, vou parar agora, depois do papo, ler todos os comentários de vocês aqui, e eu vou printar alguns e eu vou mandar pra Priscila, pra ela ver como vocês são incríveis.